O Dia Mundial do Petróleo é comemorado hoje, 29 de setembro. A data tem significado importante para reforçar o papel central desse recurso na economia internacional, especialmente das nações exploradoras de petróleo e na vida cotidiana das pessoas, já que o petróleo é utilizado para a fabricação de combustíveis e de produtos que estão presentes no nosso dia a dia, como plásticos, borrachas e tintas. A conscientização do petróleo enquanto uma fonte de energia não renovável é outro aspecto importante do Dia Mundial do Petróleo, servindo de alerta para a implementação de métodos de exploração racionais e do uso consciente desse combustível fóssil. Vamos lá com as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Olá, bom dia, Ângel, bom dia, minha gente. Já estou por aqui com 8 maravilhosas perguntas sobre a possessão. Vamos começar pela 463. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entras numa casa, ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, ao ponto de ser a sua vontade, de alguma forma, paralisada? Comentário de Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo as ideias ligadas a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma, em relação a espíritos imperfeitos, que a subjuguem. Sim, e são esses os verdadeiros afetados por influências negativas, mas saiba que essa influência não ocorre sem a participação daquele que a sofre, seja por fraqueza, seja pelo próprio desejo. Frequentemente, pessoas que sofrem de condições de saúde, como crises epiléticas ou distúrbios mentais, foram erroneamente interpretadas como sendo influenciadas por forças externas, quando na verdade precisavam de cuidados médicos e não de rituais. Questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição deve ela preencher? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência, os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Não, quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo e então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A oração é um recurso valioso em diversas situações, mas é importante entender que não basta repetir algumas palavras para obter resultados. O auxílio divino favorece aqueles que agem, em vez de apenas pedir. Assim, é essencial que cada pessoa também trabalhe em si mesma, buscando superar as questões internas que atraem energias negativas. E por fim, a questão 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no Evangelho?
Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral.